Fala, minha gente do canal Carloto Júnior TV, Instagram, Facebook e demais redes sociais. Olha, o futebol brasileiro ainda está aí com janela aberta, correndo atrás de contratações, mas as equipes também estão vendendo. O Flamengo está vendendo dois, não anunciou ninguém nessa janela, né? A polêmica do jogo ainda Vasco e Vitória e o Grenal ontem. Futebol pouco futebol. Muita transpiração e pouca inspiração. Mas antes de falar sobre esse assunto, faço aquele pedido mais que especial a você, dá joinha no nosso vídeo, é importantíssimo, gente. É o único pedido que a gente faz. Dá o joinha gratuito, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola no canal Carloto Júnior TV. Beleza? Conta aí com esse seu apoio. Olha só, ontem nós tivemos o último jogo da fase de ida da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Oitavas de final, não, quartas de final. Tá? Quarta de final da Copa do Brasil. Nós tivemos um jogo na terça, né, que foi Cruzeiro e Atlético, empate 1-1. Tivemos dois na quarta, vitória do Palmeiras 3-0 sobre o Santos. Praticamente carimbou o seu passaporte para a próxima fase, para a semifinal. E tivemos Vasco da Gama 1, Vitória 0. Ainda tem jogo lá no Barradão. Ontem, triste futebol. Aliás, não teve futebol. Foi muita pancadaria, como eu já tinha falado antes, né, do jogo. Internacional 0, Grêmio também 0. Sorte que não teve expulsão, mas parece que tanto os jogadores do Inter quanto do Grêmio fazem questão de mostrar quem é que é mais homem, quem é que é mais macho dentro do campo de futebol. E, enquanto isso, futebol, ó, igual o salário do professor Raimundo, da escolinha do professor Raimundo. Muita transpiração e pouca inspiração. Futebol zero para Internacional e Grêmio ontem. O pior é que a gente sabe que essas duas equipes têm mais a apresentar. Podem apresentar mais, desde que queiram jogar futebol, o que infelizmente no Grenal ultimamente não tem acontecido. Geralmente tem expulsões. Ontem passou em branco porque o árbitro não quis expulsar, mas teve jogo, teve lance, melhor dizendo, para expulsão. Fica tudo para a volta na próxima semana. O jogo será agora na Arena do Grêmio. Então nós teremos Atlético e Cruzeiro, lá no estádio do Atlético. Quem vencer se classifica, novo empate pênalti. Teremos Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Esse aí só para cumprir tabela. Não acredito que o Santos reverta esse placar, mesmo com a volta do Neymar, que não jogou a primeira partida por conta do gramado sintético. Teremos Vitória da Bahia e Vasco da Gama lá no Barradão. Tem jogo, tá? O Vasco joga pelo empate, mas tem jogo. Vitória lá é forte, mas o Vasco tem grande chance de passar para a semifinal. E na quinta-feira teremos na Arena do Grêmio, Grêmio Internacional, esperando que tenha futebol dessa vez, porque até agora nada. Bom, repercutiu ontem um vídeo que eu gravei de 1 minuto falando sobre o lance da expulsão do jogador do Vasco, né? A regra, ela tem várias maneiras de ser interpretada, principalmente para quem não é do meio. Então, como eu tinha 1 minuto só para falar, foi rápido e talvez faltou um pouco de explicação mais clara sobre o lance. Teve até alguns flamenguistas que compararam aquele lance contra o jogo do Mirassol, que o Carrascal sofreu a falta quase idêntica e o jogador do Mirassol foi punido apenas com cartão amarelo, não foi expulso. Muita gente fala na questão de último homem. Gente, na regra não existe essa história de último homem. Na regra não existe. Existe se o jogador tem uma oportunidade clara e evidente de fazer o gol. E aí tem várias situações. Se ele não tem ninguém próximo dele, a distância entre ele e o gol, entendeu? Se vai ter cobertura ou não. No caso do Flamengo, além de estar longe, a distância a percorrer era um pouco ali do meio campo até a área, tinha jogadores muito próximos pela lateral, que poderiam chegar até o Carrascal. Poderiam. Então, como não é um lance claro e evidente de gol, o árbitro deu apenas cartão amarelo. No do Vasco e Vitória, não. Não tinha ninguém próximo, estava todo mundo no campo do Vasco. Só tinha o jogador do Vitória e esse defensor. E sim, a bola bateu na mão do jogador do Vitória. Só que ele não teve a intenção, o braço estava junto do corpo. Não se marca esse tipo de infração.
Se ele tivesse aberto o braço, se o braço estivesse acima do ombro, entendeu? Se ele tivesse feito um movimento adicional, um movimento do braço, aí sim, seria mão. Como ele estava com o braço, inclusive, na frente do corpo, se a bola não batesse no braço dele, bateria no corpo. Então, ele não fez nenhuma ação a mais para tentar tocar nessa bola. Já o do Vasco, não. Ele puxou a bola com a mão. E eu disse também que se fosse dentro da área, primeiro, não marcaria pênalti, como a gente já viu vários lances assim, a arbitragem não marcar pênalti, porque não tem que marcar mesmo, a não ser que aumente o espaço, tá? Que ele faça um movimento brusco na mão, que o braço esteja bem descolado do corpo, aí sim é pênalti. Naquela situação, não. E quando é com o atacante, independente disso, se estiver dentro da área e bater no braço, no braço do atacante, e ele tirar a vantagem, fazer o gol, precisa fazer o gol, aí sim a arbitragem anula. Mas lá ele tirou. Não, mas não era uma situação de gol, né? Não era dentro da área, ele não fez o gol para ser anulado, tá? Era lá no meio campo. Então, há uma diferença na infração do defensor para o atacante. Tá? Quando o atacante está dentro da área e tira vantagem para fazer o gol, se marca. Quando não, não tem que marcar, porque ele não teve nenhum movimento adicional do braço. Dentro da área, o zagueiro, a bola tocando no braço dele também, sem ele faça nenhum movimento, também não é pênalti. É preciso que ele esteja com o braço aberto, que ele aumente o raio de ação, né? E a bola bata no braço dele. No caso do jogador do Vasco, ele levou a mão, foi claramente intencional e, portanto, ele levou até cartão amarelo na hora, mas o árbitro foi chamado no VAR e aí terminou aplicando o cartão vermelho. Eu espero que, né, o Vasco venceu o jogo, mas teve muita reclamação, de que teve um pênalti não marcado, eu não assisti o jogo todo. Apenas me atentei para este lance em que a arbitragem acertou e é um lance diferente do Flamengo. Tá? Do Flamengo, além de ter jogadores próximos que poderiam fazer a cobertura, estava muito distante. No caso do Vasco, não. Os jogadores do Vasco estavam todos lá no campo do Vitória, não chegariam na bola. Bom, passado isso aí, o Flamengo está negociando 2 jogadores praticamente fechados. O Plata, Gonzalo Plata, está indo para a Rússia, a venda aí na média de 12 milhões de dólares, sendo 10 fixos e 2 por metas. E também está vendendo o Alacian para o Bragantino. Esse parece que é 70% que o Flamengo está vendendo, vai ficar ainda com 30%. Parece que é 6 milhões de dólares, se eu não estou enganado. Tá? Aí eu pergunto, essas 2 vendas que o Flamengo está fazendo, deixando o ranram aqui, lá. Essas 2 vendas que o Flamengo está fazendo, é para colocar o fluxo de caixa zerado, em condições, está no déficit e precisa dessa venda para dar uma arrumada na casa financeiramente? Ou estão pensando em trazer algum jogador, no caso o Luiz Henrique? Muita gente está falando. Eu estava vendo aqui o Rodrigo Matos, que é um setorista nas redes sociais, no Twitter, ele falando que o Flamengo já tem um jogador engatilhado. Quem estava engatilhado era o Luiz Henrique, que na última hora o Flamengo deu para trás pela questão financeira. Entrando agora esses 10 milhões de dólares, né? Que parece que no máximo vai ser em 2 parcelas ou à vista, e mais esses 6 milhões de dólares aí do Alacian, então pode ser aí uma injeção financeira para que o Flamengo faça essa contratação. Porque perder o Plata e trazer um jogador qualquer, não adianta. Né? Tem que ser do Luiz Henrique para cima. E no caso do Luiz Henrique, é muito mais jogador do que o Almada. E vai preencher uma posição que agora vai ter uma lacuna, porque vai ficar só o Luiz Araújo atuando ali pelo aquele setor. Do lado esquerdo, o Cebolinha também está encerrando o contrato. Tá? Então, o Carrascal pode jogar por ali, o próprio Paquetá pode jogar por ali, o próprio Luiz Henrique, aliás, o próprio Luiz Araújo. Né? Na direita tem o Luiz Araújo, pode jogar o Carrascal também, pode jogar o Paquetá, mas se vier o Luiz Henrique, esse vai ser titular absoluto daquela posição. Vamos aguardar aí, até porque o Botafogo também está na parada, querendo repatriar o Luiz Henrique, mas aí depende da questão do Danilo, se o Danilo vai aceitar ir lá para a Rússia ou não, coisa que eu acho que o Danilo não vai aceitar, não aceitou ir para o Zenit, com certeza, aliás, é o Zenit que está o Luiz Henrique. Desculpa aí, eu confundi aqui com o time que está contratando o Plata. Ele não aceitou antes de ir para o Zenit, não acredito que vai aceitar agora, né? Mas dinheiro é que manda, vamos esperar o desenrolar destas novelas. E tem brasileiro neste fim de semana, Copa do Brasil dá uma parada, vem um brasileiro, Copa do Brasil na outra semana. O Flamengo tem uma semana aí para se preparar para o jogo contra o Botafogo. O jogo vai ser lá no Maracanã. O Flamengo precisa vencer para voltar a ficar no páreo
enquanto que o Palmeiras enfrenta o Mirassol fora de casa. Voltando aqui para o nosso Torrão Imperatriz, continua a campanha da construção do centro de treinamento. Você pode entrar na página lá que foi criada, ctdocavaldeaço.com.br, e doar qualquer valor para ajudar. Volto a frisar, o que está pegando agora é a perfuração de um poço artesiano lá na área. Custa R$90 mil. Segundo informações que eu tive, a campanha até agora só chegou a R$10 mil, faltou 80. Disseram aí que o candidato a deputado estadual iria dar 30, 35, 40, 45, o outro, a federal, ia dar não sei quanto, até agora, zero. É sempre assim, né? Promete como sem falta para faltar como sem dúvida, ou então alguém empolgado vai e diz que vai ter esse dinheiro e, na verdade, não tem. Então, eu sempre disse e reafirmo, esse CT do Imperatriz, para sair do papel e se tornar realidade, só se for através do projeto da Lei de Incentivo ao Esporte, tá bom? Faz um projeto, aí um deputado leva lá para aprovar na Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, arranja um patrocinador, quem banque, uma empresa, faz uma permuta colocando o nome desse patrocinador lá no centro de treinamento fulano de tal do Cavalo de Aço. 5 anos, 10 anos, isso aí a negociar, até porque vai ter matéria lá de televisão, vai mostrar a placa do patrocinador, ele está ganhando uma mídia. E ele também não vai pagar, não vai sair dinheiro, é de imposto, né? O projeto cultural, projeto esportivo, né? A lei de incentivo é através de imposto. Então, ele vai ter que pagar o imposto. No lugar de pagar esse dinheiro do imposto, vai lá para fazer essa obra. Agora precisa ter habilidade com os políticos e tal, também com o patrocinador, tem vários aí que têm feito, várias empresas, como Hotpel, como Equatorial, como Mateus, a própria Suzano, né? Então, eu acho que só por aí é que se consegue fazer esse centro de treinamento, porque, inclusive, o centro de treinamento não vai ser só para o time profissional, não, vai ser, inclusive, para as categorias de base, para a escolinha que não tem lugar para treinar, vai ser outro patamar o Imperatriz, já vai poder, né, preparar, lapidar jogadores para no futuro bem próximo não estar trazendo todo mundo de fora. Mas vamos esperar como é que vai sair essa conjuntura. Com relação ao futebol do Maranhão, repito, teve a reunião, a primeira lá na federação, mas nada foi definido, o campeonato deve começar mesmo em janeiro. O Imperatriz tem 2 competições no ano de 2027, tem calendário cheio, portanto, joga o campeonato estadual no primeiro semestre e o campeonato brasileiro da Série D no segundo semestre, então dá para trabalhar bem. Agora precisa de planejamento, trazer as peças certas. Tudo indica que o Emerson Cris deve continuar como técnico. Eu digo deve, porque a diretoria do Imperatriz, né, ainda não vê a público, não soltou uma nota confirmando isso, tá? Falando sobre o treinador. Então, a gente acredita que sim, pelo bom trabalho que ele fez, é importante para dar sequência, né? Já conhece a cidade, já conhece o time, conhece a torcida, conhece a estrutura. Fazer um trabalho conjunto, ele, o diretor de futebol, com o presidente, sendo que a responsabilidade maior é ele, porque é ele que vai para o campo treinar. A cabeça que rola primeiro é a dele quando não dá certo. Então, eu acho que é mais do que justo que ele tenha, né, uma importância maior, a responsabilidade maior em estar buscando jogadores mais em conformidade com o diretor de futebol e a diretoria com o presidente do clube. Sobre a questão do campeonato, eu volto a dizer, né, a questão não é nem forma de disputa, porque basicamente vai ser mantida a mesma deste ano, de acordo com o estatuto do torcedor, mas eu acho que tem que buscar investidores, né, para o futebol do Maranhão. Eu vi aí, inclusive, um vídeo do Eurico Pacífico com relação, né, àquele projeto que ele lançou lá em São Luís e que vai visitar outras cidades do interior do estado. Imperatriz, com certeza, será uma. Vi até um vídeo do Bebeto também, apoiando e tal. Agora, precisa sair do papel para ir para a prática. O que se vai fazer na prática? O Eurico é pretenso candidato a presidente da federação, essa eleição que a gente nunca sabe quando que vai acontecer. Já vamos iniciar, era para ser 30 dias. Já foi o ano todinho, já vamos entrar pelo outro ano e não se tem nem notícias de quando será essa eleição para a federação. Então, fica muito assim, sabe, instável a situação da FMF. Se já tem eleição, o presidente está eleito, assumiu, aí vai se cobrar dele o que se tem que fazer mesmo e buscar essas parcerias para que o campeonato tenha uma boa premiação para o campeão, para o vice, né? Para o artilheiro, para o melhor goleiro, para a revelação, para o jogador mais
como é que eu digo, mais disciplinado, uma arbitragem, assistente, ter despesa dos clubes aí, bancadas, principalmente viagem, que é muito cara, alimentação, estadia, a arbitragem já está sendo bancada. Aí sim, os clubes vão se preocupar apenas em fazer time, contratar jogadores, fazer um bom elenco. Com isso, o futebol do campeonato, né, o campeonato sobe, a performance do campeonato dá uma aumentada, uma melhorada, e a gente pode ter torcedores acompanhando o campeonato estadual. Fora isso, eu não vejo melhorazinha aqui, outra ali, mas nada que atenda os anseios do torcedor e principalmente da crônica esportiva. Para fechar aqui, o Imperatriz ele se representa em novembro, a princípio na segunda quinzena, a partir do dia 15. Pelo menos o planejamento é esse, para começar os trabalhos visando a temporada de 2027. Você que é prefeito aí de uma cidade aqui circunvizinha, tem interesse em levar o Cavalo de Aço para fazer uma pré-temporada aí na sua cidade, né? E no final fazer um amistoso, é só entrar em contato aí com a diretoria, que eles estão aí realmente precisando, né? 15 dias aí numa cidade seria muito interessante, como já foi em Estreito, como já foi lá na cidade de Itinga. Para fechar, nosso estádio municipal Frei Epifânio, que está aqui atrás, ó, continua aqui, nada, zero, questão da obra aqui dessa arquibancada. Vai começar o campeonato e de novo vai ser usado só 50% daqui. É triste. E agora, com essa política, ninguém fala nem nisso, né? Não tem nem se... É só política, política, política. Então, vai acabar o ano e vamos iniciar o ano novamente com essa arquibancada interditada, o que é lamentável para o futebol do Maranhão, em especial aqui de Imperatriz. Mas aqui também não adianta paliativo, não. Aqui só adianta se for para fazer na sua totalidade, fazer uma nova arquibancada, com cobertura, inclusive, tá? Trazer as cabines de rádio daqui para cá, os bancos daqui de baixo para cá, que não adianta a imprensa estar aqui transmitindo e as substituições estão acontecendo aqui desse lado, você não vai conseguir identificar jogador, placa, nada. Então, os vestiários, sim, ficam aqui, mas os bancos teriam que vir para cá, juntamente com as cabines de rádio, que aí resolveria todo esse problema de sol que bate muito aqui quando o jogo é à tarde. E aí cobria logo também atrás dos 2 gols, e esse gramado aqui, né, que, poxa, precisa, né, mas está tendo jogo lá todo dia, até para melhorar vai ser difícil, vai ser só na reta final, quando estiver próximo de começar o campeonato. Mas a gente não pode fazer nada, apenas alertar e falar aqui. Beleza, minha gente? Olha, finalzinho do programa, deixa aí o seu joinha, não esquece, tá? Dá um joinha aí, dá moral aí para nós, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal, quanto mais gente inscrita, mais fortalecido fica o canal, vamos aumentar aí, buscar, até porque aqui você encontra as informações do Imperatriz. Se inscreve, né, no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E segue a gente também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Será um maior prazer estar fazendo esse feedback com vocês. Combinado? Sextou. Olha lá, se for beber, não dirija. Né? Se for dirigir, não beba. Tenha cautela, que a sexta-feira chegou. Ótimo fim de semana a todos. A gente volta a qualquer momento com mais informações esportivas. Tchau, tchau.